Hello, amigos! Vocês estão bem? Gente do céu, que felicidade! Finalmente saiu esse canal, finalmente o primeiro vídeo de uma jornada que vai ser aqui no YouTube. Eu convido todos vocês a se juntarem comigo. Criei coragem para vir aqui no YouTube, abrir a minha vida para vocês, abrir meu coração, contar um pouco mais da minha história. Quem me conhece já tem uma ideia mais ou menos do que eu tô falando. E quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Laura, eu tenho 27 anos e atualmente eu moro na Alemanha, mas eu sou natural de Alagoas, vim da terrinha, do sertão, da roça, e eu tenho muita coisa para contar para vocês. Tomar a decisão de vir aqui no YouTube, contar a minha história, as minhas experiências, realmente me abrir. Foi muito difícil e na verdade não é fácil vir aqui na frente da câmera, se expor, né? Expor a sua vida, seus sentimentos, mas eu tenho certeza que vai ser por uma boa causa. Desde que eu comecei a postar um pouco mais da minha vida no Instagram, a galera foi acompanhando os meus perrengues, minhas lutas e tal. Eu recebo muitas mensagens de carinho, de apoio, como por exemplo, as pessoas me falam que eu sou luz, que eu sou inspiração, que se inspiram na minha história, nas minhas lutas. E por conta disso, por conta dessas pessoas, que eu decidi realmente criar coragem para vir aqui, contar um pouco mais da minha vida, porque se eu consigo ajudar um pequeno círculo de pessoas que estão ali no meu Instagram, pequenininho, eu tenho certeza que também mais pessoas podem vir se inspirar com a minha história, me conhecer um pouquinho mais também. E é isso. Eu espero realmente aqui com o canal poder ser útil para alguém. De repente tem alguém que precisa de uma luz, de repente tem pessoas que também têm uma história de vida parecida com a minha. Eu quero também poder me conectar com essas pessoas, trocar experiências. Assim como muitas vezes já procurei ajuda sobre alguns momentos difíceis que eu passei. Eu acredito que também eu posso ajudar de alguma forma algumas pessoas que estão passando por coisas que eu já passei. Para o primeiro vídeo, hoje eu separei 3 pontos principais, 3 pilares da minha história, acontecimentos realmente marcantes que impactaram a minha vida e que com certeza, se isso não tivesse acontecido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não estaria aqui onde eu estou. E assim, gente, eu não tô falando que eu vim aqui contar a minha história porque eu sou isso, eu sou aquilo, sou a bambambam do pedaço. Não. Eu quero realmente ajudar as pessoas a acreditarem mais em si próprias, acreditar nos planos de Deus e jamais desistir de você, desistir das suas lutas, das suas batalhas, porque um dia vai valer a pena. Deus tem me provado até hoje que toda luta, que toda batalha que eu enfrento vale a pena, que tudo acontece quando tem que acontecer, como tem que acontecer e na hora que tem que acontecer. Então, é isso. Bora pro primeiro assunto. As 3 principais coisas que me aconteceram durante esse meu período de existência, né? Que foram muito marcantes. Os 2 primeiros motivos, acredito que muitos de vocês que já me conhecem devem saber, que no caso é a perda da minha mãe e o câncer de tireoide. O que muitos não sabem é que o terceiro ponto é algo que realmente também me marcou muito e foi depressão. Pode ser que as pessoas ao meu redor nem tenham notado, ou se alguém notou na época, agora vai se recordar de alguns momentos, de algumas situações. E assim, eu nunca nem falei sobre isso porque pra mim também foi difícil aceitar que eu tive essa doença, que eu passei por isso. E hoje eu vou só dar uma pincelada, falar rapidamente sobre esses 3 tópicos. E mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicativo contando a história de cada um deles, certo? Então, primeiramente, a perda da minha mãe, que sem dúvida é a coisa mais difícil para mim até hoje. Eu não costumo muito tocar no assunto, falar, porque é muito difícil mesmo, é algo que me emociona até hoje, real. Se eu vejo uma foto ou se eu passo por alguma situação que eu preciso de um colo, de um carinho, é muito doloroso não ter mãe, não ter uma pessoa que vai ser seu alicerce, que vai te guiar até quando você precisar, nos dias de felicidade, nos dias de tristeza, de angústia. Crescer sem a minha mãe foi uma das piores coisas que poderia ter acontecido comigo, porque além de crescer sem mãe, eu também cresci sem pai.
Gente, é muito difícil fazer isso, viu? Meu Deus do céu, mas vamos lá. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. E eu também cresci sem pai. Mas o meu pai, ele tá vivo, Vivo da Silva. A situação é que ele me rejeitou quando eu era mais nova. E depois que eu fiquei mais velha, pra mim já não fazia diferença ter um pai na minha vida, né? Mas assim, crescer sem mãe é uma situação que eu não desejo pra ninguém. É um sentimento de vazio, é um sentimento que eu não sei explicar, sabe? Eu não sei o que é ter mãe, eu sei que eu sinto falta de algo. Eu sei que eu sinto falta de ter alguém, sabe? Alguém que seria meu porto seguro, alguém que iria segurar a minha mão, seja nos momentos de felicidade ou de tristeza. Então eu tenho essa falta, esse vazio no meu peito que eu não sei se um dia vai ser preenchido. Então, com certeza, o fato de eu ter crescido sem pais, sem mãe, sabendo que eu fui rejeitada pelo meu pai, sabendo que a minha mãe faleceu quando eu tinha só 3 anos e eu tive que ser criada por 3 famílias diferentes, foi muito difícil mesmo. E chegar até aqui, até onde eu cheguei, e eu não digo em relação à riqueza, tá? Porque eu não sou rica, não tenho milhões nem nada. O que eu tenho realmente são os meus valores e meus princípios. Eu vou detalhar para vocês depois o que aconteceu com a minha mãe, o motivo dela ter morrido. Então esse é o primeiro ponto em relação à minha história. O segundo ponto, eu descobri um câncer de tireoide quando eu tava com 21 anos. Também foi assim um baque muito grande, porque na época eu tava fazendo faculdade, eu tava morando sozinha, eu já tinha passado, né, por um período bem difícil de ter crescido sem a minha mãe, sem pais, morando com 3 famílias diferentes, mas eu estava tomando rumo na vida. Comecei a estudar, né, tava seguindo um caminho do bem, um caminho de futuro, vamos se dizer, e aí do nada eu descobri que eu estava com câncer. E só essa palavra câncer é uma palavra que te assusta muito, que te deixa muito para baixo. Então eu vi assim a minha vida meio que desabar de novo. Porque caramba, eu já cresci sem pai, sem mãe. Em vez de ter ido para um caminho do mal, sabe? De ter me jogado em drogas ou até mesmo no mundo do crime, de prostituição e afins, não, eu tava ali seguindo sozinha, lutando pelas minhas coisas. E aí, com 21 anos, na flor da idade, descobri um câncer. Foi assim muito difícil, mas Deus é maravilhoso e deu tudo certo. Fiz a cirurgia, passei pelo câncer, sobrevivi a ele. Hoje, 5 anos depois que eu operei da cirurgia, eu estou bem, não tive reincidência e espero continuar assim durante um bom tempo. Chega de susto na minha vida, pelo amor de Deus. Então, esse foi o segundo ponto. Foi a descoberta do câncer do tireoide com 21 anos. E me abalou muito, abalou os meus amigos, a minha família. E também foi um ponto assim crucial, porque depois que eu tive câncer, que eu vi a minha vida meio que em risco, de certa forma eu comecei a viver mais. Eu comecei a buscar mais por mim, eu comecei a aproveitar mais os momentos. Eu comecei a viajar, comecei a descobrir o mundo, comecei a fazer novas amizades. Eu realmente comecei a viver mais, dar mais valor à minha vida. É isso. E o terceiro ponto, que é o ponto que muitos não sabiam, que eu geralmente não costumo falar, né? Que foi ter tido depressão. Talvez tenha sido uma das piores coisas que me aconteceu. E sabe por quê? Porque passou pela minha cabeça desistir de tudo. Passou pela minha cabeça dar um fim na minha vida. Simplesmente tirar essa vida de mim. E assim, será que era isso que a minha mãe queria? Será que era isso que Deus queria pra mim? Que eu tirasse a minha própria vida? Não. Se eu tivesse desistido de mim, se eu tivesse cometido suicídio, tudo que eu passei, ter crescido sem pais, ter passado por um câncer, tá em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos, se eu tivesse desistido da minha vida, teria sido tudo em vão. Seria tudo em vão, seria tudo jogado fora. Desde que eu me entendo por gente, eu falo pra mim mesma, eu vou viver e eu vou dar orgulho pra minha mãe. Eu quero que ela sinta orgulho da filha que deixou aqui na Terra. E se eu tivesse cometido suicídio, ela ia sentir orgulho? Eu acho que não. Será que a minha família teria orgulho de mim? Não, né? A Laura cresceu sem a mãe, mas ó,
fez faculdade, tá morando sozinha, passou por um câncer, virou gerente de banco e nananã, e se matou. Que fim pra essa história? Será que era esse o plano? Não, não era. Eu sei que não era isso que Deus queria pra mim, não era isso que a minha mãe queria pra mim. Que eu desistisse no meio do caminho. Foi mais uma batalha, foi mais algo que eu tive que lutar pra superar, pra seguir em frente. E eu digo pra vocês, de verdade, não subestimem a depressão. Não zoem, ajudem quem precisa de apoio, quem precisa de ajuda. No mundo que a gente vive hoje, você ter depressão é algo que chega a ser comum. Pode acontecer com qualquer um, aconteceu comigo, pode acontecer com você. E olha que se alguém me visse na época, diria que eu estava bem, que eu estava feliz, que eu estava realizada, porque tinha feito faculdade, tinha passado por tanta coisa, estava dançando, tinha me tornado gerente de banco, sabe? Tava tudo muito bem. Parecia estar tudo muito bem, mas a verdade não estava. Por fora eu estava bem, mas por dentro eu estava corroída, eu estava cansada, eu estava realmente saturada e eu queria dar um fim àquela dor. Eu não queria mais, eu perdi o brilho nos olhos de viver. Eu perdi a vontade de continuar, pra mim não tinha mais sentido estar passando por tudo aquilo. Pra quê? Qual que era o plano? O que que Deus queria de mim? Sabe? Tanta coisa que eu tenho que passar por isso, por aquilo. E quando que ia ser o meu final feliz? Eu queria ter uma luz de que iria ter um final feliz. Essa luz, ela chegou quando eu venci a depressão, quando eu saí dela, quando eu recuperei aquela vontade de viver que eu tive depois que eu passei pelo câncer. Então, assim, amigos, eu tenho orgulho, sabe, da minha trajetória de ter chegado até aqui, porque eu vejo muita gente ao meu redor que tem tudo e não dá valor. De pessoas que cresceram com pai, com mãe, com irmãos e não dá valor. Que tem sua saúde em dia e não valoriza, não dá valor à vida, só reclama, sabe? Então, amigos, o que que fica aqui com tudo isso? Dê valor à vida de vocês, dê valor à família de vocês, aos amigos, aos irmãos, ao seu emprego, a tudo que você tem. Dê valor. Dê valor pelo fato de você estar vivo, porque tem muita gente que gostaria de estar aqui e não tá. Eu gostaria de ter a minha mãe aqui comigo e eu nem sequer consigo me lembrar do rosto dela. Eu não consigo lembrar de um abraço, eu não consigo lembrar de um carinho, eu não consigo lembrar do rosto dela. E é isso, amigos. Esse foi o vídeo de hoje, essa é a minha história. Eu espero que eu possa realmente, como eu disse, poder ajudar alguém que também passa por essa situação, do que passou, que possa acreditar que realmente um dia lá na frente a gente vai entender o porquê de tudo isso. Eu entendo porque que eu tive que passar por todas essas situações para poder me tornar a pessoa que eu sou. Talvez se eu tivesse tudo, talvez se eu tivesse crescido com uma família perfeita, né? Com isso, com aquilo, com riqueza, não sei. Ou sem passado por nenhuma doença, talvez hoje eu não teria a força que eu tenho. Talvez eu não teria buscado as coisas que eu busquei. Talvez eu não tivesse chegado a 1/3 de onde eu cheguei. E repito, não falo de riqueza, eu falo de valores. E é isso, amigos. Espero que vocês tenham ficado comigo até o final. E, se possível, me ajuda a crescer o canal para que eu possa abranger realmente mais pessoas, para que as pessoas possam me encontrar, conhecer um pouco mais da minha história, conhecer um pouquinho mais de mim. E é isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Que mais? Se possível, compartilha esse vídeo para os amigos também. Se quiserem me seguir no Instagram, o arroba é alauravirginia2. Lá tem bastante coisa também, eu acabo postando meu dia a dia, dicas, receitas e muito mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado, realmente abri meu coração. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo!